Levanta a sua Bíblia, ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, que o Espírito Santo pueda abrir meu entendimento. Eu estou atento para receber a voz de tu palavra, para receber a luz de tu palavra. Senhor, abra meu entendimento e não permita que nada me distraia. Em nome de Jesus. Aqui no capítulo 1 de Gênesis está escrito: en el princípio Deus criou los cielos e la tierra. La tierra não tinha forma e estava vazia. E lá oscuridade, ou las tinieblas, cobria las águas profundas. E o Espírito de Deus se movia en el aire sobre la superfície de las águas. Quando Deus criou este planeta, esta terra, Ele não criou na terra sem forma e vazia, não. Ele criou na terra perfeita. Ele criou uma terra bonita, que tinha todo. Amém? Pero, com la rebelião de Lúcifer, eles foram expulsos del cielo e foram atirados la terra. Eles foram expulsos del cielo e foram aventados para a terra. E quando caíram aqui, o impacto de Lúcifer e os demônios, isso com que a terra se tornara sem forma e desordenada, sem ordem, e passou a habitar las tinieblas em la tierra. Então, la tierra estava oscura, não tinha luz, não tinha forma e não tinha ordem. Por quê? Porque Lúcifer e todos os demônios que se rebelaram com ele contra Deus, caíram aqui. Sim ou não? Quando você nasceu, você não nasceu bandido, narco, vicioso, drogadicto, alcoólico. Você não nasceu para ser um ser humano malo, para ser uma pessoa mala, para viver uma vida infeliz. Não. Pero, quando o pecado entra em la vida de um ser humano, é como o diabo que impactou a terra. A vida deste ser humano passa a ser uma vida sem forma, vazia e desordenada. Por isso que a persona empieza a sofrer, empieza o sofrimento. Por quê? Porque a vida da persona está vazia. E por quê? Porque o pecado, quando entra no ser humano, o pecado faz com que a persona seja como a terra era, sem forma, vazia e desordenada. E as tinieblas passam a habitar, a viver, a morar dentro da persona. E esta persona não tem luz. E porque não tem luz, vive triste, angustiada, deprimida, frustrada, infeliz. Porque não há luz. Porque a persona, quando é impactada por el pecado, pela prática del pecado, então a persona
não tem luz, porque onde há pecado não há luz, há tinieblas. Então, Deus, ele versículo 3, Deus dijo que haja luz, e hubo luz. E quando a luz entrou, então as tinieblas foram quitadas. E o Espírito de Deus passou a ordenar todo o que estava desordenado. É o que Deus quer fazer em sua vida. É o que Deus quer fazer com você. Para que isso aconteça, tem que entrar a luz dentro de você. Que luz? Espírito Santo. Para que esta luz entre, você tem que aceitar Jesus como seu único Salvador. Mire, el único arrepentir-se de seus pecados, entregar-se a Jesus e deixar que a luz da palavra de Deus libere você de las tinieblas, libere você del passado, libere você del pecado, libere você del diabo e haga com que o Espírito Santo nasça dentro de você e haga de você uma nova criatura, para que você esteja dentro dos planos e propósitos de Deus. Amém. O que tenho que fazer, ó bispo? Você tem que renunciar a este mundo, renunciar seus pecados, renunciar seus errores e deixar que esta luz entre em você, para que sua vida deixe de ser uma vida sem forma, vazia e desordenada, para que Jesus nasça dentro de você. Então, tenha isso dentro de você. Você necessita desta luz, que é o Espírito Santo. Amém? Me explica ou não?